Olá, meu nome é Alessandra Atti, sou bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduada em Gestão Pública e mestra em Ciência da Informação pela ECA USP. Eu atuo há 24 anos como bibliotecária, nos últimos 13 anos na Prefeitura de São Paulo. Eu fui supervisora de tratamento da informação e supervisora de acervo na Biblioteca Mário de Andrade. Também fui diretora da Divisão de Desenvolvimento de Coleções e Tratamento da Informação na Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas e atualmente eu estou coordenadora da Biblioteca Camila Cerqueira César, localizada no Jardim Bonfiglioli. Eu também participei por 2 gestões do Conselho Regional de Biblioteconomia da 8ª Região e no Conselho Federal eu estive na gestão triênio 2019-2021. Eu sou apaixonada pela minha profissão e mais ainda pela catalogação descritiva, motivo pelo qual eu ingressei no mestrado com a proposta de discutir o ensino da catalogação. Meu objetivo foi abordar as estratégias adotadas por Seymour Lubisky para o ensino da catalogação na Universidade da Califórnia. A intenção foi compreender se essas estratégias são adequadas à formação profissional do bibliotecário que irá atuar frente às mudanças ocorridas na teoria e na prática da catalogação, bem como sua aplicabilidade nos cursos de biblioteconomia brasileira. É sobre as minhas descobertas durante a minha pesquisa de mestrado que vou falar com vocês. Só para contextualizar, é importante mencionar que desde a criação dos primeiros cursos, a biblioteconomia acompanhou o desenvolvimento da tecnologia e sua aplicação nas atividades de organização e tratamento da informação. Nas últimas décadas, essas atividades impulsionaram o desenvolvimento de novos padrões e requisitos, tais como a RDA, os FRBR, o BibFrame, o IFLA-LRM, entre outros, que tem como princípio norteador o foco nos usuários de sistemas de informação. Esses padrões são originários do advento de novos suportes informacionais e das atuais necessidades dos usuários. Nós estamos falando de padrões e requisitos que têm desafiado o ensino e a prática da catalogação, uma vez que sua aplicação depende da compreensão e estudo da teoria e dos princípios sobre os quais se baseiam os sistemas de catalogação. Na atualidade, a prática da catalogação, que historicamente foi governada por regras e códigos e fichas impressas, requer do bibliotecário habilidades que poderão ser desenvolvidas por um ensino que possibilite a formação de profissionais críticos, ativos, criativos, que por meio de sua ação e reflexão possam intervir na realidade em prol das transformações pelas quais a área avança. Logo, o professor tem um papel fundamental nesse processo de transformação e mudança. Pois então, ao pesquisar sobre metodologias de ensino que pudessem favorecer processos de mudança e transformação no modo como a catalogação é ensinada, cheguei até Seymour Lubisky. Vocês já devem ter ouvido falar dele. Além de bibliotecário, ele também foi professor da Escola de Biblioteconomia da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E lá em 1960, ele provocou mudanças e revolucionou o ensino da catalogação,
Lubinsky acreditava que a disciplina deveria combinar teoria e prática, evitar toda aquela memorização de regras e exigir que fossem demonstrados os domínios dos princípios fundamentais em vez de detalhes em demasia. Ou seja, ele queria que os alunos aprendessem o porquê estavam catalogando ou utilizando determinada regra, e não apenas como deveriam catalogar. Bem, mas por que abordar o ensino da catalogação e por que falar de Lubinsky? Vejam, eu concluí a minha graduação em 1998. Naquela época, a base do ensino da catalogação foi o ACR e as fichas catalográficas de 12,5 por 7,5 centímetros. As ISBDs, o formato MARC, olha que nem tínhamos ainda o MARC 21. Era abordado superficialmente. Conclusão, o meu aprendizado foi baseado na prática e não na teoria. Por isso eu desconhecia Seymour Lubinsky até me aproximar da teoria da catalogação quando participei como aluna especial da disciplina Catalogação ao Cubo, ministrada pelo professor Fernando Modesto no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da ECA USP. Foi quando eu me apaixonei por Lubinsky e me interessei, claro, em aprofundar os meus estudos para investigar de que modo o seu legado poderia contribuir com as reflexões inerentes ao ensino e à prática da área da catalogação, tendo em vista especialmente as mudanças globais para as quais os bibliotecários brasileiros, em sua maioria, não se encontram preparados ou não manifestam maior atenção. Não estamos preparados porque o cenário configurado na última década, com o surgimento de novos padrões e requisitos aplicado às atividades de organização e tratamento da informação, indica a necessidade de um entendimento teórico acerca dos princípios e objetivos da catalogação, que estão além do uso de instrumentos de normalização. Lembram-se do que eu falei agora, há pouco? Eu tive uma formação prática e não teórica em catalogação. Mesmo depois, quando já atuando como profissional, me preocupei em aprimorar essencialmente as minhas atividades práticas de catalogação. Eu e muitos outros bibliotecários e bibliotecárias. Mas para mudar esse cenário e enfrentar os desafios atuais da área, precisamos investir na formação de profissionais mais reflexivos e menos seguidores de códigos, regras e normas. Desta forma, eu busco nas estratégias utilizadas por Seymour Lubinsky reflexões que favoreçam a revisão dos métodos e das técnicas aplicadas pelos professores das escolas de biblioteconomia brasileira na docência da disciplina de catalogação, em prol da formação de profissionais críticos, investigativos, qualificados para o exercício de suas funções. Tudo o que eu estou trazendo aqui para vocês tem como base um estudo exploratório e descritivo, a partir de um levantamento bibliográfico e documental. Eu fiz uma pesquisa bibliográfica em fontes nacionais e internacionais que propiciou uma imersão na história da catalogação e dos catálogos. Eu também busquei compreender
como a catalogação é ensinada no mundo e visitei 8 países, entre eles Estados Unidos, México, Reino Unido, Egito, Nigéria, China, Austrália e Brasil. Esse panorama ilustra que o ensino da disciplina de catalogação está em constante transformação, que visa responder aos impulsos das novas tecnologias. Entretanto, o ensino é reconhecidamente deficitário em alguns países, incluindo o Brasil, seja pela necessidade de mais prática da catalogação, pelo excesso de conteúdo a ser ministrado em carga horária limitada, ou ainda pela ausência de conteúdos que abordem os avanços tecnológicos. Tais deficiências exigem ainda mais uma educação que corresponda às necessidades da sociedade para o qual o profissional estará a serviço. Ao estudar a trajetória profissional e acadêmica de Lubisk, ficou evidente que ele se dedicou aos problemas da catalogação por quase 60 anos. E ele deixou um significativo legado para a teoria da área, presente nos estudos e nas rotinas de trabalho do bibliotecário. Lubisk foi o grande responsável, gente, pela simplificação da catalogação e pela retomada das discussões propostas no século XIX. Vocês já devem ter ouvido, lido a respeito disso. Quanto ao ensino, os princípios metodológicos de Lubisk era uma combinação de teoria e prática, onde predominava o ensino dos princípios fundamentais. O modelo de ensino era aberto à reflexão e ao questionamento, e estava baseado na educação e não no treinamento. Além disso, ele dominava a disciplina, o que também favorecia, né, o ensino. Assim como também favorecia, né, a sua trajetória como crítico. Outro ponto importante a considerar é que Lubisk não estava preocupado em ministrar muitos exercícios práticos aos alunos. Os que ele propunham tratavam-se de práticas isoladas, né? As suas aulas eram ministradas em formato de palestra. Pois bem, as estratégias de ensino de Lubisk foram analisadas por meio da consulta a uma série de documentos, entre eles correspondências recebidas e enviadas por Lubisk, textos de sua autoria, projetos e relatórios de ensino e pesquisa, conteúdos, bibliografias e as avaliações dos cursos feitas pelos alunos. Esses documentos, eles são fragmentos do período em que Lubisk atuou como professor e integram um fundo documental que está guardado na Biblioteca de Coleções Especiais da Universidade da Califórnia. Todo esse material foi fundamental para a minha pesquisa. Então, eu não posso deixar de contar para vocês que a consulta aos documentos foi possível graças a um anjo chamado Neil Odd, bibliotecário na Universidade da Califórnia, que em meio à pandemia, com a biblioteca fechada, ele fotografou 616 páginas de documentos e disponibilizou num pendrive para que eu pudesse baixá-los. Um segundo anjo apareceu no meio do meu percurso. Mick Gorel, também bibliotecária na Universidade da Califórnia,
aluna de Lubisk nos anos de 1966 e 1967, concedeu uma entrevista por videoconferência, na qual ela resgatou em suas memórias os procedimentos metodológicos de Lubisk para o ensino da catalogação. Bibliotecários salvam pesquisas. Eles salvaram a minha pesquisa de mestrado. A análise dos documentos e a entrevista concedida por Mick Goral permitiu a construção de um plano de ensino, né? Que incluiu os objetivos do curso, o conteúdo, a bibliografia, avaliações do curso. Também eu resgatei, né, a relação entre professor e aluno. Eu pude abordar um pouco sobre os cursos de extensão ministrados por Lubisk, as pesquisas que ele realizava enquanto docente, e também resgatei alguns depoimentos discentes. Por fim, eu destaco que a análise das estratégias de ensino de Lubisk revelou que ele mantinha, enquanto professor, na verdade ele manteve enquanto professor, né, o desejo cultivado durante sua carreira como bibliotecário, que os profissionais exercessem, além da prática, o pensamento reflexivo e a liderança para que os futuros códigos de catalogação fossem livres de redundância, inconsistências e irrelevâncias que atormentavam os códigos do passado. Foi com esse objetivo que ele formou uma geração de excelentes catalogadores durante os 9 anos em que exerceu a docência. Sendo assim, podemos dizer que o modelo de ensino praticado por Lubisk é adequado à formação do bibliotecário que irá atuar frente às mudanças ocorridas na teoria e na prática de catalogação. Entretanto, novas pesquisas e análises são necessárias para compreender em maior profundidade como aplicar sua metodologia no ensino de catalogação nos cursos de biblioteconomia do Brasil. Bem, por aqui eu encerro dizendo a vocês, futuros profissionais, que se ocupem em estudar e compreender a teoria da catalogação descritiva, que inclui a história da área e toda a sua evolução, que só foi possível graças a mentes brilhantes como a de Lubisk, Cutter, Panizzi, Dewitt, que por décadas se ocuparam em discutir os problemas de catalogação e dos catálogos. Estejam preparados para seguir com pesquisas em prol do avanço da catalogação no Brasil, tão desejado e necessário na atualidade. A prática da catalogação certamente se torna mais acessível quando compreendemos por que estamos fazendo e não como estamos fazendo. Eu encerro, agradeço e deixo um abraço a todos e a todas.